Aí vem a famosa o conjunto, né? Foram várias perguntas ligadas aqui a quanto que rende a renda fixa. E aí, para vocês, pessoal, quanto que vocês acham que rende a renda fixa? A renda fixa vai depender as três taxas que a gente mencionou aqui, né? A gente tem a pré-fixada, a Selic e o IPCA. E cada uma delas vai ter um rendimento diferente. Para auxiliar aqui com essa pergunta, eu então fiz essa tabelinha aqui para vocês, onde eu separei aqui, ó, e aí vocês vão ver que a depender das taxas, você vai ganhar alguma coisa diferente. Então, existem sempre aquelas perguntas, se eu tiver R$1.000 investido, quanto que eu vou ganhar? Aí você pode vir aqui na tabela e colocar patrimônio necessário, né? Quanto que você tem? R$1.000. Há uma taxa de juros. Quanto é que está a taxa de juros? Hoje está em torno de uns 15%. Aí você vai ver aqui, ó, o rendimento mensal vai te dar 11,71. Aí a taxa de imposto de renda, ó, 9,96. Então, se você quiser ganhar R$11,71 mensais antes do imposto e depois do imposto R$10 mensais, você tem que investir R$1.000. Yuri, mas eu quero fazer o processo inverso. Eu quero saber, se eu quiser, vamos supor, 1.500, que é um salário mínimo, há uma taxa de 15%, quanto que eu preciso investir? Bom, antes dos impostos, você precisaria investir 128 mil, mas tem um imposto aqui de 15%, então você precisa ter 150 mil para ganhar 1.500 por mês de rendimento. Essa tabela já calcula tudo aqui para vocês com o pré-fixado. E de maneira análoga, eu fiz aqui o Tesouro Selic e CDI. Aqui você vai poder escolher, ó, mesma lógica. Aqui você vai botar o patrimônio que você tem, a taxa Selic ou CDI. Não, aqui é só Selic, desculpa. Aí aqui embaixo você vai dizer se é Selic ou CDI. E aqui você vai dizer, se for CDI, quantos por cento do CDI é? Porque se for Selic, ele vai puxar diretamente o valor aqui de cima, tá? Ele vai ignorar essa informação aqui, você não precisa preencher. Agora, se aqui for CDI, aí você precisa saber, é 100% do CDI, é 96% do CDI, é 95%, porque, obviamente, quanto mais for a taxa, mais você vai receber. E aí ele calcula aqui bonitinho para vocês também. E, de novo, aqui é Selic e CDI. Então, eu já mostrei pré-fixado, Selic, CDI, e tem o IPCA+, também. Então, se você tiver um título IPCA+, aí você vai calcular aqui, ó. Só que nesse aqui é um pouco mais tricky, é um pouco mais difícil de vocês, vamos dizer assim, computarem diretamente, porque você nunca sabe quanto que vai ser o IPCA. A gente não sabe quanto que vai ser o IPCA daqui a 12 meses. Então, o que é que eu faço? Eu calculo baseado nos últimos 12 meses para te dar uma estimativa, o valor mais próximo possível. Mas, lembrando que você não consegue ter o valor real, nu e cru, porque você não sabe quanto que vai ser a inflação daqui a 12 meses, tá? Então, vamos supor que você tem um investimento aqui de R$5.000, você faça um investimento de R$5.000, há uma taxa, hoje está em torno de 7%, a inflação nos últimos 12 meses foi em torno de 5%, você vai ter um rendimento mensal de 48,76%, antes dos impostos. Depois dos impostos vai ficar 41,44%. Então, se você quiser, vamos supor, R$1.500, há uma taxa novamente pré-fixada de 7%, que está agora com inflação de 5%, você precisaria ter um capital mais ou menos aqui de 180 mil. Se eu comparar com o pré-fixado aqui, estava 150 mil, porque aqui é 15%, aqui eu coloquei como se fosse mais ou menos 12%. Não é somando direto não, tá? Mas é uma aproximação muito ok aqui do que vai dar real. Então, eu mostro para vocês aqui como calcular, como computar direitinho cada uma das rendas fixas. Então, se você quiser saber quanto que vai render ou quanto que você precisa investir para ter um determinado montante, você pode acessar essa tabela. Depois que eu terminar a live aqui, eu vou disponibilizar aqui embaixo, tá? Deixar na descrição. Você vai poder baixar essa tabela, basta clicar aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia, e aí você vai fazer uma cópia no seu Drive, e aí você vai poder ter acesso a essa tabela aqui e vai poder, então, usá-la e fazer o teste aí para ver quanto que vai render a sua renda fixa e o quanto você precisa acumular para ter o dinheiro que você quer ter aí, tá bom? Trazendo a câmera aqui para mim novamente. Vamos lá. A gente acabou de falar quanto rende a renda fixa. Faltou responder, então, qual a renda fixa que rende mais. E, basicamente, a renda fixa que rende mais vai depender do cenário macroeconômico. Como essa live aqui não é sobre a parte de economia, a gente vai fazer isso em algumas semanas à frente, né? Já convido vocês a se inscrever no canal novamente para não perder essa live. O que acontece é que cada cenário macroeconômico vai ter um tipo de renda fixa que vai render mais.
tudo vai depender da taxa de juros. Eu falei que a taxa de juros basicamente é o que dita, o que guia a renda fixa. Se a taxa de juros sobe, o melhor investimento para você ter é um CDI. Por quê? Porque ele vai render constante ali e for aumentando, você vai ganhando. Quando você chega no platô da renda fixa, aí você começa a ter entre o IPCA+, e o pré-fixado. Se for demorar muito, ou se a inflação for muito alta, você achar que a inflação futura será muito alta, é o caso, o cenário do que a maioria do mercado está vendo para agora é essa, né? Que a inflação nos próximos 5, 10 anos será bastante alta para o Brasil. Então faz mais sentido você pegar um tesouro IPCA+, porque você vai estar protegido contra a inflação. Já se não for ter uma inflação alta e for cair juros, a taxa de juros básica Selic, né, que é predeterminado pelo Banco Central, ela for começar a cair, aí faz mais sentido você ter um pré-fixado, é o que você vai ganhar mais aí. Claro que aí também depende do juro, da duração, né, do seu título. Se for um de duração mais longa, vai ter mais oscilações. Então, vai depender também da duração do título. Mas, em geral, quando a taxa de juros está subindo, é melhor pegar um CDI. Quando ela está num platô, aí a gente tem, se inflação alta, o IPCA+, se inflação não alta, é melhor pegar um pré-fixado. E aí lembra que eu estou falando de inflação para os próximos anos, né? Não é inflação agora, é inflação futura do que vai acontecer. Combinado? Uma outra coisa que é importante de mostrar aqui para vocês é a questão também de inflação implícita. E pelas taxas de juros que estão sendo feitas aí no mercado, você consegue computar quanto que vai ser a taxa de juros, a inflação implícita baseada nessas taxas de juros. Então, você pega o tesouro pré-fixado e você vai colocar o valor aqui, você vai pegar o IPCA+, e vai colocar a parte pré-fixada apenas aqui. Em geral, quando esses títulos têm um prazo similar, muito próximo, e o emissor é o mesmo, que a gente está falando aqui de títulos do Tesouro Direto, né? Então é sempre do governo, ele vai fazer que o título 1 renda exatamente igual ou muito próximo do título 2. Então a gente consegue computar a diferença da taxa de juros entre um e o outro, entre o pré-fixado e o IPCA+. Isso é quanto o mercado tem de expectativa de que haverá de inflação futura. Nesse caso aqui, por exemplo, se a taxa de juros está em 10% e a pré-fixada do IPCA está em 8%, significa que o mercado projeta que nessa duração desse título, vamos supor que seja 2035, até 2035, a inflação seria de 1,85% apenas até 2035, tá? No caso hoje, a gente está tendo títulos aqui mais ou menos 15%, e a gente está tendo a taxa pré-fixada em torno de 7,5%. Isso significa que até 2035, o mercado está precificando que anualmente a inflação vai ser em torno de 7%, 6,98%. A tabela também computa isso para vocês. Yuri, como é que eu consigo ter acesso ao quanto tá essas taxas? Aí a gente tem que entrar aqui no site do Tesouro Direto. E aí no Tesouro Direto, ele diz aqui, ó, você pode comparar, por exemplo, esse aqui é um Tesouro IPCA 2035, tá? Com o Tesouro Pré-fixado 2035. Então, 2035 está 14,7. Aí a gente vem aqui e bota 14,7. E aí a gente vem aqui no 2035 sem cupom, tá? Ou, desculpa, esse é com cupom. Então, a gente pega o com cupom, tem que ser similar. Aqui está 7,59. A gente vem aqui e bota 7,59. E aí ele vai, ó, o mercado acredita que todos os anos, até 2035, a inflação que vai estar implícita, ó, a inflação que a gente vai ter ano a ano vai ser de 6,61% aí aproximadamente. Então, claro que isso aqui é uma estimativa, ninguém consegue prever, às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, mas isso é o que está sendo precificado na curva. Isso é o que está sendo precificado nos títulos. Então, se a inflação for menor do que 6,61, o pré-fixado 2035 vai render mais do que o IPCA que está aqui de 2035 também. Se a inflação for maior do que 6,61, o pré-fixado vai render mais. Então, basicamente, aqui a gente consegue ter uma noção do quanto um título está rendendo a mais do que o outro para decidir se faz sentido ou não faz sentido a gente ter um título ou o outro. Combinado?